Bom dia, meus irmãos, em nome de Jesus, mais uma vez diante de vocês aqui, trazendo a palavra que o Senhor tem me mostrado. E eu quero, nesse momento, agradecer a todos ainda pelo comparecimento nas assistências do programa do culto que eu tenho enviado, as mensagens que eu tenho recebido. Muito obrigado, porque também estamos lutando para que vocês tenham o melhor que o Senhor possa oferecer para vocês. Tudo depende da nossa obediência, tudo depende do nosso amor a Cristo Jesus. E esse Deus é maravilhoso. Infelizmente, algumas situações acontecem e algumas pessoas passam por dores e por tristezas, mas nós estamos aqui para trazer a palavra. E essa palavra é que é o conforto maior da nossa vida. Nesse mundo nós não somos nada. Somos apenas como uma pequena semente que morre, cresce e depois parte novamente, se seca completamente. Mas nós temos a salvação eterna e é isso que nos garante a alegria dos momentos em que nós temos vivido. E que assim seja em nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu quero trazer para você nessa segunda-feira aqui essa palavra de Amós, capítulo 3. Primeiro versículo, ele diz assim: ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. O Senhor aqui, ele faz uma advertência bastante séria para nós, né? Ele chama atenção para que nós ouçamos a palavra, para que nós tenhamos a obediência naquilo que o Senhor nos escolheu para fazer. Veja, o Senhor diz aqui no versículo 2 que de todas as famílias da terra, Ele escolheu o povo de Israel. Como eu tenho falado aqui para vocês nesses últimos dias, nós somos um povo enxertado, um povo chamado para ser do Senhor, um povo para servir a Deus da maneira como é devido servir. Então Ele diz no finalzinho: todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Pois bem, Deus escolheu Israel e Deus nos escolheu. A partir do momento em que nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, nós somos feitos tanto o povo dele como o povo de Israel. Porque judeu é aquele que é no coração. Não é aquele que assina alguma coisa ou que se compromete, mas aquele que vive o que a palavra de Deus diz no seu próprio coração. Nós vamos para o versículo 7. Ele diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Pois bem, os profetas estiveram aí no passado, trazendo todas as advertências de Deus para aqueles que não andam na palavra do Senhor, para aqueles que não vivem segundo o propósito do nosso Deus. Quando nós escolhemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos comprometemos completamente com a palavra de Deus e temos nos esquecido disso. As coisas vão acontecendo no dia a dia, tristezas, angústias, alegrias, às vezes até, muitas alegrias, muito contentamento, e muitas vezes é no contentamento também que as pessoas se esquecem de Deus. Esquecem de dar glória, esquecem do louvor, esquecem da alegria, da presença do Senhor. Porque tudo o que está acontecendo, de bom ou mal em nossa vida, no mínimo Deus permitiu. E o que nós temos feito para viver conforme a promessa do Senhor? Porque tudo o que existe foi Deus quem criou. Agora, qual é o caminho que você tem escolhido para viver o que Ele criou? É você quem escolhe. Se você está alegre, você tomou o caminho certo. Se você tem felicidade na tua vida, saúde, tem toda a abundância, é com Ele que nós temos as alegrias desta vida. É com Deus Todo-Poderoso, é com a palavra de Cristo vivendo em nós que nós temos a alegria.
com Ele nós temos abundâncias de alegria, diz a palavra do Senhor. Então devemos nos alertar para isso, porque o Senhor diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma. Ele não deixará de te avisar. Ele não deixará de te corrigir, de buscar em você a advertência alertada para que você possa se redimir, como foi do último culto de domingo aqui, né? Basta que você simplesmente peça perdão a Deus dos seus erros. Deus é um Deus misericordioso. Nós fomos escolhidos foi um privilégio sermos escolhidos por Deus, porque Ele quis. Ele te escolheu porque Ele quis. Ele te recebeu porque Ele quis. Mas o orgulho do homem destruiu esse privilégio que o Senhor nos deu de sermos chamados filhos de Deus. Não podemos ser pessoas orgulhosas. Isso não nos leva a lugar algum. No versículo 8 diz: bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Pois é, o Senhor falou. Quem é que não vai temer? Somente o tolo não temerá a advertência do Senhor. Somente aquele que não tem juízo andará nos caminhos do pecado. Então, aquele que tem juízo, aquele que anda na presença do Senhor, ele também será um profeta, porque ele falará daquilo que foi enviado. O Senhor disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Fazei discípulos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Somos nós quem temos que fazer, nós temos que ser os profetas que recebemos a advertência, e se nós conhecemos as Escrituras, nós advertiremos aqueles que estão errados. Agora, quem não quiser ouvir, é problema dele, porque nós fizemos a nossa parte. Quando virmos alguém cometendo algum erro, é nossa responsabilidade chamar a atenção dessa pessoa. 1, 2, 3 vezes. Então, o que nós fazemos quando vemos as pessoas cometendo algum erro? Muita gente diz: estou fora disso, não quero encrenca para o meu lado. Pois é, já arrumou a encrenca, porque no dia do juízo, o Senhor haverá de lembrar. Então guarda isso no teu coração, né? Nós temos que olhar dessa forma. Veja o versículo aqui 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E o Senhor só revela os seus segredos àqueles que o buscam. Então deve ser uma condição na nossa vida de estar buscando o Senhor em todo o tempo, em todo momento, para que a presença dEle se manifeste na nossa vida. Deus é misericordioso, Ele avisa para que ninguém reclame. Então, quando você que esqueceu da palavra, não ouviu, não deu atenção, virou as costas para Deus, sofrer alguma coisa, lembra-te que o Senhor avisou a você. Agora você não pode reclamar. Porém, você tem a opção de voltar atrás, de pedir perdão, de se arrepender do erro cometido e novamente continuar andando na graça do Senhor. Isso é muito importante para a nossa vida. Vamos lembrar que as advertências têm valor tanto hoje como tinha no passado. Não devemos ser pessoas levianas quanto aos avisos. O Senhor está dizendo, Ele está avisando, Ele está chamando a atenção. Vamos dar uma olhadinha lá em Romanos capítulo 3, né? Ou melhor, antes, vamos no capítulo 2 de Romanos, vamos ver aqui uma palavra que eu lembrei agora há pouco, né? Romanos 2, o versículo é o 29. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não a letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, ele está dizendo, o judeu, vamos nos sentir dessa forma, um povo escolhido de Deus, é aquele que é no coração, é aquele que aceitou o Senhor no seu coração, e que ele não vê barreiras, que ele não vê limites para fazer a obra de Deus,
para obedecer a tudo quanto o Senhor fala. Ele não vê limites, né? Então, o judeu é esse. Eu não sou judeu de raça, mas eu sou judeu no meu espírito, no meu coração. Eu sou judeu, sou um filho de Deus, escolhido por Ele. A mim, como diz lá no primeiro versículo de Amós, né? Ouvi essa palavra. O Senhor está dizendo, versículo 2: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Ele me conheceu, porque eu abri o meu coração para Ele, para que Ele faça morada. Assim é para você. Então você é esse judeu que fala aqui, né? O capítulo 3, o versículo 9, ele diz assim: pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Por que Amós está falando isso aqui? Depois, aliás, Romanos está falando isso aqui, capítulo 3, o versículo 9 em diante. Por que ele está falando isso aqui? Veja, Amós está aqui antes do Novo Testamento. Ele já considerava a presença de Deus na nossa vida, nós sermos os escolhidos. Porém, veja, de Amós até Romanos, quantos anos passaram? E como eu disse no princípio, o homem se acomoda e começa a buscar as coisas que se interessam no mundo. E o homem vai esquecendo de Deus, ele não dá mais atenção, e Deus continua falando através dos profetas. Paulo está fazendo uma advertência aqui: não há um sequer que busque a Deus. Esses dias o povo está todo afastado por causa dessa maldita coronavírus, por causa de todas as regras que o homem está falando, está dizendo por aí. Tem gente usando as desculpas das leis dos homens para não cumprir com a palavra de Deus. E a quem nós devemos obedecer? A quem nós devemos honrar? Aos homens ou a Deus? É verdade que nós temos que obedecer a toda a lei, inclusive a dos homens. Mas em primeiro lugar está em agirmos segundo o Espírito Santo de Deus, obedecendo ao nosso Deus. Em primeiro lugar está o Deus Todo-Poderoso que me colocou aqui para falar de você. A você, aliás, para te alertar nesse sentido. Então, não há um sequer que busque a Deus. Tem muita gente folgadamente aí na tranquilidade. Veja aqui no capítulo 3, o versículo 21. Aqui fala sobre a justificação pela fé em Cristo. Nós só somos justificados pela fé em Cristo. Eu não posso me justificar. Você não pode justificar a si mesmo. Não adianta você viver com desculpas. O Senhor não aceita as desculpas. Ele chamou a atenção, Ele dá as advertências para que você não tenha desculpa alguma dos erros que você cometeu. Não adianta você se justificar. Só Ele vai te justificar mediante a fé. Então Ele diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Versículo 22, presta bem atenção. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Oh, irmão, irmãzinha, faça uma análise. Nós vamos caminhando aí já para a Santa Ceia. Faça uma análise no teu coração. O que você tem vivido, como você tem estado, suas atitudes, seus pensamentos, seus desejos, por onde você tem andado, com quem você tem andado, o que você tem falado a respeito de toda essa situação que está acontecendo.
e criticando às vezes até a própria igreja. Não, criticando Deus. Todos foram destituídos. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Nós estamos caminhando para a Santa Ceia. E nós vamos fazer aqui a distribuição do cálice também, como fizemos da outra vez. Aqui nós teremos na porta aqui preparado para entregar o cálice, para você tomar a sua ceia em casa, assistindo à pregação, participando dos cultos. Então, se prepare. Prepara o teu coração. É tempo de reconciliar com Deus. É tempo de andar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Não te assombres com as coisas que estão acontecendo. O Senhor é o teu socorro, teu grande socorro. A presença dEle é mais do que efetiva na tua vida quando você o escolhe, quando você o aceita e se compromete inteiramente com Ele. As outras coisas não importam. Deus vai fazer com que você ande na linha, na ordem adequada, para que você não aborreça ninguém, para que você não perturbe a paz de ninguém, para que você não faça comentários inadequados, para que você não haja de maneira errada. Irmão, julgue-se. Examina o teu coração em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Essa é a nossa mensagem aqui de segunda-feira, né? E lembrando que daqui a pouco às 18 horas, daqui a pouco as horas estão passando tão rápidas, né? O Senhor disse que abreviaria os tempos e as horas estão passando. Olha, nós já estamos em maio, já é dia 4 de maio. Puxa vida, daqui a pouco nós vamos ver o final do ano. Daqui a pouquinho veremos o final do ano. Então nós temos o SOS com o missionário R.R. Soares de segunda a sexta-feira, de segunda a quinta-feira, na sexta-feira com a pastora Yara, né, Oliveira. Então o SOS vai ao ar às 18 horas, às 22h30 na HIT, na nossa rádio, às 20h30, às 21h20 na Rede TV e às 21h10, às 22h na Band. Né? Então, glórias a Deus por isso. Vamos participar, vamos procurar ali a palavra de Deus, vamos orar com o missionário, vamos participar do ato de fé e ver a cura, estabelecer na nossa vida a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que tudo te vá bem, em nome de Jesus Cristo. E nós temos aí a necessidade de compor. Irmãos, ficamos muito baixos neste mês. Infelizmente, né, nós temos a necessidade de falar com vocês. Ou digamos, graças a Deus nós podemos falar com vocês, porque vocês são gente de Deus e o povo de Deus ouve o que a palavra de Deus tem nos ensinado. E Ele diz na palavra dele: trazei os dízimos e as ofertas alçadas à minha casa, para que haja mantimento na casa do tesouro. Aqui, a casa do tesouro. O que é que nós temos aqui? Nós temos que pagar aluguel, nós temos que pagar luz, nós temos que pagar todas as despesas necessárias, nós temos que manter a limpeza nessa igreja, no salão, nós temos que ter o conforto para vocês aqui, temos que providenciar tudo quanto é necessário. E você é aquele que tem nas suas mãos a condição de nos ajudar. Deus não se esqueceu de você, não se esqueça de Deus. Bradesco, a conta é 3378, a agência 3378, a conta 51238, dígito 9, para que você faça ali o depósito do seu dízimo e da sua oferta. Manda a sua fotografia, a foto do seu documento de depósito, e quando você vir à igreja, me traga esses documentos em nome de Jesus Cristo. Não jogue fora, não, guarde todos eles, me traga, né? Porque serão comprovantes também aqui, se forem pedidos. Então, faça dessa forma. Bradesco 3378, conta 51238, dígito 9, para dízimos e ofertas. Você tem no Bradesco
Também, aliás, no Banco do Brasil, agência 0472, dígito 3, a conta corrente é 56098, dígito 7. No Itaú, 04061, conta corrente 76526, dígito 3. Na Caixa Econômica Federal, agência 0221, a operação é 003, a conta corrente 772627, dígito 5. No Santander, você tem a agência 3795, dígito 0. A conta corrente é 13002392, dígito 4. Todas essas contas que eu passei para você aqui são as contas para o depósito dos dízimos e das ofertas. Do patrocinador, você tem no Santander a conta 3795, dígito 0. A conta corrente 13000021, dígito 5. Tá bom? No Santander. No Bradesco, você tem a conta 3378, agência, conta corrente 29315, dígito 6, para o patrocinador também, em nome de Jesus Cristo. Amém? Faça o seu depósito, envie a sua oferta e passe para mim o comprovante através da foto ali no Zap. O Zap aqui na Igreja Vila Industrial é 945721916. Pastor Eusébio. Eu sou o responsável aqui e estarei sempre atendendo você e orando, como tenho feito, como tenho respondido nas mensagens que têm aparecido aí em nome de Jesus Cristo. Ok? Bem, vamos fazer a nossa oração dessa segunda-feira agora, vamos apresentar diante de Deus a nossa vida, porque nós precisamos muito dele em nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Deus onipotente, onipresente, Deus onisciente, nada está escondido diante dos teus olhos a respeito da nossa vida. O Senhor conhece, o Senhor olhou para essa terra e o Senhor não viu um justo sequer. E o Senhor está dizendo que ninguém busca a Ti, que ninguém busca do Senhor. Mas nós temos um pequeno grupo, um grupo seleto pelo Senhor, que se chama pelo Seu nome e que busca a Tua presença. Apesar dos erros, apesar dos tropeços, buscam a conscientização de estar em Tua presença, de viver a Tua vontade, de viver a Tua palavra. São muitas as falhas, são muitos, Senhor, os tropeços. E muitas vezes, quando está caindo, está pensando que não deveria estar daquela forma, mas continua a queda. Infelizmente, a força é mínima, Pai. E nós precisamos buscar essa força na Tua palavra. Precisamos nos conscientizar de que Tu és a força que rege toda a nossa vida. O universo está nas Tuas mãos, Pai. A quem mais nós deveríamos render glórias, senão a Ti mesmo? Então olha, meu Pai, para esse Teu povo. Pessoas que nem são aqui da igreja, que estão participando, meu Pai, que estão ouvindo aqui o culto pelo YouTube, ou de alguma outra forma estão vendo esse culto, Pai. Senhor, eu abençoo essas pessoas em nome de Jesus, porque essas pessoas se agradaram da palavra que está sendo pregada. Agora, dá o conhecimento, dá a sabedoria, não só para eles, Pai, mas para todos aqueles que necessitam, pois é a Tua promessa, Pai, de andar no nosso caminho. Opera segundo o Teu propósito, Senhor. Se manifesta-te com o Teu nome sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo agora esse culto, Pai. Porque no nome de Jesus Cristo, no poder que há no nome do Senhor, na autoridade que o Senhor nos concedeu, eu venho contra todo o mal que está acontecendo na vida desse povo. A vontade é Tua, Pai. O Senhor disse a Deus, Jesus Cristo disse a Deus, seja feita a Tua vontade. Nós oramos, nós clamamos diante de Ti como o Senhor ordenou. E dizemos, Satanás, pega todo o teu mal, pega toda a tua praga,
Pega toda a tua condenação, tudo quanto você fez, todo o arraso que você lançou sobre essa vida, toda a destruição, problema financeiro, na saúde, no casamento, na família, onde quer que seja, na vida profissional, eu te repreendo, Satanás. Fora com o teu mal, fora com a tua praga, pega as tuas dores, pega as manifestações do teu poder, que não valem nada para aquele que crê em Cristo Jesus, e saia, porque você não tem lugar nesta casa, você não tem lugar na vida desses que estão orando comigo agora, e eu digo em nome de Jesus Cristo, estenda as tuas mãos diante do Senhor, e clama diante de Deus: Senhor meu Pai, coloca do teu poder nas minhas mãos, conforme a tua autoridade, conforme tudo aquilo que o Senhor deseja sobre a minha vida. Coloca, Senhor, desse poder, e onde eu tocar, a quem eu orar, a quem eu abençoar, meu Pai, receba da mesma glória que está nos teus nomes. Faça isso em nome de Jesus Cristo. Olhe como o Senhor tem feito. Ele orou e Ele ordenou e Ele mandou embora todo o mal. Assim nós fazemos. Coloque as tuas mãos aí no lugar do teu problema, da tua dor, da tua tristeza. Se alguma coisa profunda no teu coração aí, coloque as tuas mãos e diga em nome de Jesus: eu quebro todo o teu poder do mal, eu desfaço toda a obra que está sobre você, Satanás, a obra que você colocou sobre a minha vida, eu desfaço agora em nome de Jesus. A doença, a enfermidade, o problema financeiro, a discórdia, a contenda, a intriga, eu desfaço esse mal, eu quebro o teu poder, Satanás, você não é nada na minha vida, todo o mal seu agora caia por terra, sai do meu corpo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que a oração desse justo tenha sido ouvida diante de ti, e que a tua palavra se cumpra, e que haja testemunhos para a honra e glória do teu santo nome, e que assim seja, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Fique com o Senhor nesta semana, não o abandone de forma alguma, e Ele será o teu socorro na hora da angústia. Em nome de Jesus. Tenha um bom dia, que assim seja. Amém.